Bom dia a todos, bom dia a nossos irmãos que estão nessa manhã de hoje, 16 de abril, para fazermos o nosso Evangelho no Lar. Inicialmente, eu apresento as orientações iniciais para o bom andamento do nosso Evangelho. Você que está aí na sua casa, seus familiares, se assegure de ter ao lado o seu Evangelho para acompanhar a leitura. Também se assegure de deixar reservado um pouco de água para a fluidificação. E ao final do Evangelho, nós tomaremos essa água como um unguento, um remédio para as dores que carregamos, para aliviar a nossa emoção. Bom, hoje vamos também reforçar a importância do Evangelho no lar. Nós vivemos um mundo muito atribulado de atividades, de trabalhos, e muitas vezes esquecemos da energia da nossa casa. Muitas vezes esquecemos da importância de deixarmos vivo o pensamento do nosso querido Jesus. E esquecemos de trazer essas palavras que trazem consigo uma energia, uma luz, que acalma os nossos corações, que esclarece os nossos pensamentos e, enfim, podemos ter uma semana revigorada. Vamos iniciar a nossa oração de abertura pedindo que toda a equipe espiritual que auxilia os trabalhos do Lar Espírita Casa do Samaritano possa nos auxiliar na condução desse Evangelho. Se preciso for, ou se acharem conveniente, fechem os seus olhos e concentrem-se na figura do Mestre Jesus. E do fundo do seu coração, faça a sua própria oração. Ou, se preferir, nos acompanhe nessa breve oração, pedindo ao Mestre Jesus que seja luz em nossas famílias, que interceda por nós nos momentos de maior dificuldade, nos momentos de luto, nos momentos de doença, nos momentos de dificuldade financeira, que Ele possa nos dar a força necessária para superar todos os obstáculos. Mas, acima de tudo, que esta luz que Ele derrama sobre todos nós possa ser suficiente para que possamos ver a verdade, para que possamos ver que o essencial não está no ter, mas no ser. Que nós possamos ser melhores, que nós possamos ser ainda mais humanos, justos, caridosos, que não nos desviemos do seu caminho de amor, de perdão e de compaixão. Senhor Jesus, pedimos a Tua bênção para que possamos iniciar o estudo do Evangelho, das Tuas palavras, para reforçar ainda mais a Tua mensagem e concentrá-la no nosso coração. Que assim seja. Bom, já temos aqui alguns colegas participando. Depois eu coloco o nome de todos para que a gente possa iniciar. Peguem aí os
o evangelho de vocês. Já existe aplicativo que vocês podem baixar no celular, tá bom? Eu ainda prefiro a leitura do livro. O capítulo que nos foi proposto para a manhã de hoje foi o capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Os nossos itens são os itens 13 a 15. Estamos dando continuidade porque no evangelho anterior já iniciou-se esse capítulo. Então estamos aqui dando apenas a continuidade. Instrução dos Espíritos. Dar-se-á aquele que tem. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Seus discípulos, se aproximando, lhe disseram: por que lhe falais por parábolas? Eles respondendo disse: é porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não lhes foi dado. Porque a todo aquele que já tem se lhe dará ainda, estará em abundância. Mas para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. Por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. É a profecia de Isaías, se cumpre neles quando escutareis com vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com vossos olhos e não vereis. São Mateus, capítulo 13, versículo 10 a 14. Prestai bem atenção naquilo que ouvis, porque se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servirdes para com os outros. E vos será dado ainda mais, porque se dará àquele que já tem, e para aquele que não tem, se lhe tirará mesmo o que tem. São Paulo, capítulo 4, versículos 24 a 25. Dá-se-á aquele que já tem, e se tira aquele que não tem. Meditai estes grandes ensinamentos que frequentemente vos parecem paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina, não a recebendo senão porque tentou dela se tornar digno. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços que tendem ao bem. Esses esforços firmes, perseverantes, atraem as graças do Senhor. É um imã que chama para si as melhores progressivas, as graças abundantes que vos tornam fortes para escalar a montanha santa, no cume do qual está o repouso, depois do trabalho. Tira-se aquele que não tem, ou que tem pouco. Toma isso como uma oposição figurada. Deus não retirará às suas criaturas o bem que se dignou fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de maneira tão grosseiramente injusta as palavras daquele que fez resplandecer aos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira daquele que havia recebido pouco. É o próprio Espírito, ele mesmo, que pródigo e negligente não sabe conservar o que tem e aumenta na fecundidade o óbolo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho do seu pai lhe ganhou, e o qual ele herda, vê esse campo se cobrir de ervas parasitas. E seu pai, que lhe toma as colheitas que não quis preparar? Se deixou as sementes destinadas a produzir nesse campo morfar por falta de cuidado, deve acusar seu pai se eles não produzem nada? Não. Em lugar de acusar aquele que tinha tudo preparado para ele,
se retomar seus dons, que acuse o verdadeiro autor das suas misérias e que então, arrependido e ativo, se lance à obra com coragem, que rompa o solo ingrato com o esforço da sua juventude, que o lavre a fundo com a ajuda do arrependimento e da esperança, que nele jogue com confiança a semente que tiver escolhido como boa entre as más, que a regue com seu amor e a sua caridade. E Deus do amor e de caridade dará àquele que já recebeu. Então ele verá os seus esforços coroados de sucesso, e um grão produzir 100, e um outro 1000. Coragem, lavradores, tomai as vossas grades e as vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai dele o joio, semeai aí a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor fará produzir os frutos da caridade. É a leitura que temos que fazer todos os dias. É o ensinamento mais profundo que poderíamos receber na manhã de hoje. Na realidade, muitos de nós aguardam que um milagre seja feito, que aquele que nos deu a semente também cultive, que aquele que nos deu a orientação também faça tudo por nós. E nos esquecemos do esforço que devemos fazer. Esquecemos da fé que devemos ter. Esquecemos de nossas responsabilidades. Essa leitura nos convida a uma reflexão. Ela nos convida a uma modificação do nosso pensamento, do nosso comportamento. Muitas vezes achamos que algumas pessoas recebem mais coragem, mais força, mais fé, mais alegria. E nós estamos deprimidos, chorosos, desanimados, tristes. Mas quais são os esforços que fazemos para sair dessa situação? Aguardamos apenas que ela passe? Nos sentimos injustiçados e esquecidos por Deus, que não vê o meu sofrimento, que não vê a minha angústia? Mas Ele nos deu toda a orientação necessária. Nós não estamos demonstrando a fé. Nós não estamos demonstrando a força de mudar. O milagre existe dentro de mim. O milagre existe dentro de cada um de vocês. E esse milagre é o nosso despertar. É o nosso acordar. Falar por parábolas foi um artifício didático que Jesus utilizou para falar às pessoas de pouco estudo, de pouco conhecimento. Porque através dessas histórias com fundo moral, ele conseguia sensibilizar essas pessoas e elas entendiam a moral da história. Alguns recebiam a história e modificavam seu comportamento. Outros ouviam apenas como parábolas, ou a ouviam apenas como uma mera história. Por isso que você tem olhos e não vê, tem ouvidos e não escuta. Quando estamos deprimidos, quando estamos irritados com alguma coisa, nós não escutamos o mundo. Nós só escutamos aquela voz que incessantemente nos diz: se irrite mais, brade mais, grite mais, exija mais. Você está sendo lesado, você está sendo agredido, revolte-se. É só o que a gente escuta. A gente não quer escutar outras coisas. Mesmo que alguém fale ao meu lado, fique calmo, fique tranquilo, eu não vou escutar. Mesmo que alguém diga: olha, este é o caminho, aqui você vai piorar, a pessoa não vai atender.
E ela não vai atender porque ela se deixou dominar por esse fluxo negativo emocional. Ela está nessa situação não por ser vítima. Todos nós passaremos por situações parecidas, mas cada um de nós vai reagir de acordo com as armas que tem. Se eu tenho a informação, se eu tenho o conhecimento, a experiência, obviamente, eu não irei me deixar levar pelo rompante da vingança, pelo rompante do ódio. Com certeza escolherei o melhor caminho, o perdão. Com certeza escolherei o melhor caminho, seguir minha vida adiante, sem olhar para trás, sem me preocupar com as culpas que carrego, com os meus erros, com os meus defeitos, com as minhas falhas, porque sei que olhando para frente, fazendo coisas boas, tenho uma confiança de que o amor que dou hoje cobre uma multidão de pecados. Eu não posso voltar atrás e apagar todos os erros que cometi. Eu não posso voltar atrás e desfazer os meus pecados. Mas posso, de agora em diante, buscar não pecar mais. Posso, de agora em diante, buscar amar. Amar ao próximo como a mim mesmo. Assim como diz a oração que o Mestre Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas. Será que eu estou amando mais a mim do que a Deus? Será que aquele meu rompante de raiva não é também uma expressão da minha vaidade, do meu orgulho ferido? Será que eu deixei de amar a Deus? Será que quando me revolto com Deus, não é a manifestação de que meu amor com Ele não está sendo da mesma forma como Ele me ama? Ah, mas minha vida está sendo muito difícil. Perdi pessoas que amo. Perdi meu emprego. Fui humilhado, fui ridicularizado. Tenho dificuldades porque sou discriminado. Sou discriminado porque sou velho, porque sou negro, porque sou homossexual, porque sou gordo, porque sou mulher. Sou discriminado pelo meu sotaque, sou discriminado pelo meu trabalho. Deus não me ama. Deus não nos criou para sofrer. O sofrimento é fruto das nossas escolhas. Não é a Ele que devemos culpar. São os nossos atos que devemos questionar. Ah, mas eu me sinto discriminado. A discriminação é um ato do outro, mas ele só te ofende se você permitir. Ele só te magoa se você aceitar. O problema de quem discrimina é diferente do seu problema que sofre com a discriminação. O mais importante para você é ter a consciência de quem você é. E que não é a pele, não é o gênero, não é a ideologia, não são as suas opções que te fazem melhor ou pior do que ninguém. Todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos de Deus e Ele nos ama igualmente, com todas as nossas diferenças. Ele nos ama igualmente com todas as nossas dificuldades. Mas nós devemos ser fiéis a esse amor, acreditando fortemente que as dificuldades da vida que enfrentamos, sejam discriminatórias, sejam financeiras, sejam mentais, sejam familiares, todas elas são os grandes ensinamentos que precisamos para evoluirmos. Deus não nos colocou aqui para sofrer, mas para evoluir. Não para sofrer, mas para crescer. Crescer espiritualmente. Crescer como ser humano. Crescer no caminho do amor.
utilizando os seus ensinamentos, perdoando, amando, sendo caridoso, nos despindo de toda a vaidade, nos despindo de todo o orgulho, nos despindo de tudo aquilo que nos mantém em um patamar de inferioridade. O orgulho, a vaidade, o rancor, a cólera, tudo isso nos mantém amarrados nos grilhões dos mundos inferiores. Se quisermos ficar leves e subirmos, ascendermos aos mundos superiores, os mundos de regeneração, os mundos mais evoluídos, nós teremos que nos despir de tudo aquilo que nos prende aqui. E muitos conseguem ouvir, outros não conseguem ouvir. E quando coloca-se no texto que lhe será retirado, não é Deus que retira, é porque essa pessoa cada vez tem menos fé. O seu ato de falta de reflexão faz com que a sua fé cada vez diminua, faz com que o seu amor cada vez diminua, faz com que a sua tolerância cada vez diminua. E como é que eu vou fazer para o meu amor aumentar? Regue, ame. Amando, o amor se amplia. Mas essas pessoas com quem eu convivo não merecem meu amor. Elas não precisam merecer o seu amor. É você que merece amar. Quando você ama, você está fazendo por si mais do que pelo outro. Porque o amor que você dá volta para você. Mas eles não me retribuem, eles não me reconhecem. Não são eles que têm que retribuir. Não são eles que têm que reconhecer. É Deus. E Ele está vendo o teu amor. Ele está vendo o teu esforço. Ele está vendo a tua resignação. Muitas vezes pensamos que a nossa existência se resume apenas a esse mundo material, quando na realidade é que é apenas um estágio que estamos fazendo. O orbe terrestre funciona como uma escola, onde viemos para aprender e ensinar. Todos nós somos professores e alunos. Aprendemos uns com os outros. Não tem ninguém, por mais pobre que seja, que não tenha nada a oferecer, que não tenha nada a ensinar. Exemplos estão por toda parte. Pessoas que nunca tiveram a oportunidade de se alfabetizar, mas que são sábios. Já outros, com muitas qualidades acadêmicas, são pessoas muito pouco generosas. São pessoas preconceituosas. E a educação que falamos é a educação moral, a educação espiritual. Esse aqui é o nosso grande diploma. É isso que nós vamos levar. Então viemos aqui para estudar. Mas viemos aqui também para nos curar. Viemos aqui para nos tratar. E nós mostramos que estamos curados quando deixamos de entrar nos mesmos ciclos viciosos do egoísmo, da vaidade, da falta de compaixão, da falta de resiliência. Nós nos desanimamos muito fácil. As dificuldades da vida já nos colocam no fundo de uma cama, já achamos que nada mais é possível, só olhamos aquele problema. E esquecemos, muitas vezes, das oportunidades que temos todos os dias, mas estamos tão focados em reclamar, que não percebemos que todos os dias surgem novas oportunidades. Mas nós não ouvimos o chamado, nós não vemos os nossos caminhos, porque estamos apenas focados no nosso umbigo.
somos seres humanos e para evoluirmos é preciso que extirpemos de nosso ser todos os vícios. É preciso que nós possamos desenvolver todas as nossas virtudes. E essa não é uma missão fácil. É preciso ter olhos para enxergar. É preciso ter ouvidos para ouvir. É preciso estarmos atentos às mensagens que Deus nos manda todos os dias. Alguns acham que só recebem mensagem nos centros espíritas. Eu vou receber uma carta, quero receber uma carta. Eu quero uma mensagem que um médium venha me falar. E não percebem todas as mensagens que recebemos durante o dia. Aquele ato de carinho, aquele abraço que veio sem que você esperasse. Aquele dia lindo que nasceu. Aquele reencontro casual, que de casual não teve nada. Aquela inspiração para seguir. Esquecemos que todos os dias recebemos as mensagens que precisamos. Esquecemos que todos os dias Deus nos dá as orientações necessárias, nos reforçando com exemplos nossos e dos outros, que amar é a única possibilidade de evoluirmos. E que nesse mundo, sem caridade, não há salvação. E ser caridoso não é apenas dar algo a alguém. Ser caridoso é não julgar. Ser caridoso é não atribuir culpa. Não só aos outros, mas a si mesmo. Vocês têm sido caridosos com vocês mesmos? Vocês andam se culpando? Por que motivo vocês se julgam tanto? Reflitam sobre isso e percebam que a caridade individual e externa, ela é muito importante. Mas acima de tudo, o amar. Porque o amor é algo que desenvolvemos e ele só cresce. Quanto mais amamos, mais nós temos. Nós não dividimos o amor, nós multiplicamos. E o amor para com todos, sem distinção, sem discriminação, sem julgamentos. E acima de tudo, com perdão. Pois é perdoando que se é perdoado. Meus irmãos, agradeço a todos vocês pela atenção na manhã de hoje. Vamos nos dirigindo aqui para os momentos finais, para a oração final. Agradecer Debinha, a Eliette, Vitória, Adriana, Danúbia, Tamires, Clarice, Najara, Vânia, Lara, Angélica, Ana Oliveira, Sueli, Itamar, Tiago. Gente, desculpe se eu não puder falar o nome de todos. Lilian, Luciane, Égida, Fernanda. Bom dia, Fernanda, Sueli. Enfim, muitos amigos na manhã de hoje, muitas pessoas na manhã de hoje. Vamos nos encaminhando para as nossas orações finais e compreendendo que quando chegarmos ao final dessa jornada material, só será levado em conta o bem que fazemos.
o mal que os outros fazem, o erro que os outros cometem, não é da nossa conta. Cada um paga o que consumiu. Cada um paga suas contas separadamente. Eu não serei mais bem recebido se os outros forem errados. As contas são separadas. Nós não podemos mudar o erro dos outros. Já faremos muito se resolvermos os nossos vícios. Muitos de nós, acredito que quase todos, estamos aqui há várias encarnações, tentando burilar as nossas virtudes, extirpar os nossos vícios. Mas não percamos tempo em apontar o erro dos outros. Não percamos tempo em julgar o comportamento dos outros. Cada conta é separada. Cada um paga pelo que consome. Então, nos concentremos naquilo que podemos fazer. Nós não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar o nosso mundo. Nós podemos mudar o nosso coração. Nós podemos mudar o nosso pensamento. Senhor, Pai de misericórdia e bondade, nós te agradecemos a oportunidade de falar um pouco sobre a Tua Palavra, sobre os Teus ensinamentos e sobre o caminho que disponibilizaste para que possamos evoluir. Agradecemos a todos pela participação e que a luz do Senhor Jesus possa cobrir a casa de vocês nessa manhã de hoje, renovando as energias positivas e afastando toda a negatividade. Que assim seja. Para terminar, não esqueçam de tomar um copinho daquela água que reservamos no início, água fluidificada. E vocês guardam na geladeira, se tiverem colocado a mais, guardam na geladeira e podem ir tomando durante a semana, tá bom? Então, obrigado a todos vocês e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.